boa noite, meus amigos. Mais um tema polêmico. Esse quadro tem temas polêmicos, né? Vai virar polêmica, né? Porque são assuntos polêmicos para muita gente. Então, o assunto que eu vou falar hoje é sobre um tema, né, que ninguém gosta de ouvir falar. O que significa ser pobre de espírito? Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Não é café com isso não, é tema polêmico. Bem, eu andei pesquisando, né? Quem pesquisa quando vai falar uma coisa, e antes de ler, analisa, né? Aí aqui está dizendo que significa ser pobre de espírito. Interrogação. Ser pobre de espírito significa ser humilde e reconhecer sua dependência total de Deus. Aí, mas pobre de espírito que estou lendo é coisa boa. É um lado ruim depois que eu tenho a ler. De ser pobre de espírito. Bem, quem é pobre de espírito sabe que precisa de mais de Deus. A Bíblia diz que o reino dos céus pertence aos pobres de espírito. Em uma de suas pregações mais famosas, Jesus disse que os pobres de espírito são bem-aventurados. Bem-aventuradas, né? Homem e mulher. Entre aspas está aqui, bem-aventurado, bem-aventurada. Significa feliz ou abençoado, abençoada. Homem e mulher, se aplica. A bênção que os pobres de espírito recebem é o reino dos céus, em Mateus 5:3. Jesus virou nossos valores do avesso. Muitas pessoas querem ser ricas e autossuficientes. Na igreja que eu estou, tem gente assim. Né? Você fala, estou mais revoltado, fé em Deus. Você não depender de ninguém, né? É gente assim. Mas Jesus disse que o verdadeiro, abençoado, abençoada, é o pobre, a pobre de espírito. Somente quem encontra segurança em Deus receberá o reino dos céus. Tem na igreja que tem uma situação melhor. Sai do fundo do poço, uma situação melhor. Né? Essa é da igreja. Por motivo, sabe Deus qual, né? Só interesse em dinheiro, também sai brigado com o povo da igreja. Brigada com o povo da igreja. Você acha melhor que o povo da igreja? Aí na igreja de bairro não quer mais não. Mas aquela foi a igreja de bairro que você foi abençoada, abençoada. Ainda você foi da igreja. Essas pessoas vão pagar bem caro no mundo. Ah, vamos, Deus é Pai. Tá vendo? Então, ser pobre de espírito é entender que sozinho, sozinha você é pobre. A gente pode Salmos 40:17. Como assim pobre? Porque se Deus não está à frente, você nunca vai chegar onde você almeja chegar. Você só chega quando Deus quer. Não depende da nossa força vencer, depende da vontade de Deus. Toda a sua vida depende de Deus. Sem Ele não há vida. Imagina um planeta sem vida humana. Como é que é seu planeta? Sem um ser humano. Seu sustento e a sua segurança não dependem apenas de seu esforço, seu braço, seu conhecimento, sua inteligência. Você precisa de Deus, assim como eu. Todos nós precisamos de Deus. Ser pobre de espírito não significa realizar toda a riqueza, nem viver na miséria. Aí não. Ser pobre de bens não garante pobreza de espírito. Ser pobre de espírito também não significa se odiar, nem desprezar tudo o que você é. Ser pobre de espírito é entender que tudo que você alcança vem de Deus e depende inteiramente dele. Claro. Só depende de Deus. Tudo que eu tenho de bom, consigo de bom. Não depende do meu esforço, do meu mérito, nada. A glória pertence a Deus, não a você. Não é? Como ser pobre de espírito? Interrogação. Para se tornar pobre de espírito, você precisa entender sua relação com Deus e ser humilde. Sendo que Deus é humilde, ele diz que é humilde, mas mostra que é humilde. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas e que toda a vida depende dele. A gente pode dizer João 1:3. Deus também nos dá o sustento que precisamos para viver. Todas as coisas necessárias para a vida vêm de Deus. Tá vendo? Condição de trabalhar, saúde. Quando a pessoa acha que o próprio método, o próprio esforço, você vai conseguir uma coisa, mas nada. Se não tiver frente, você não consegue nada. Não deixa de ser herege com esse pensamento. A salvação é outra coisa que depende inteiramente de Deus. Sozinha, né, você não consegue se salvar do pecado. Não há nada que você pode fazer para merecer ou, entre aspas, né, comprar a salvação porque você é pobre. Somente o sacrifício de Jesus oferecido de graça pode lhe salvar. Efésios 2:8-9. Tá vendo aí? Se não é Jesus morrendo por nós estamos ferrados. Eu disse um amigo meu lá na igreja, estaremos extintos feitos dinossauros. Quando você entende que você é falha, né? E necessitado e precisa de Jesus para lhe salvar de sua pobreza espiritual, você se torna pobre de espírito. Bom para você. Quando eu digo homem e mulher aqui, você é homem e mulher.
Você deixa de confiar em si mesmo e põe sua confiança inteiramente em Deus. Assim você descobre que tudo que vem, alcança, vem de Deus, certo? Que Ele capacitou e ajudou em tudo. Deus capacita você. Não é mérito seu não, tá sendo melhor não. Reconheça a Deus em todos os seus caminhos e dê glória a Ele. Tá? A gente faz Salmos 11, 115, 1. Na hora da dificuldade, procure primeiro a ajuda e a orientação de Deus. E na hora da alegria, agradeça a Ele. Assim, você se tornará pobre de espírito. Mas não se agradecer não, não se afastar da igreja e trilhar por caminhos errados. Quem são os pobres de espírito? Está aqui, ó. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Em Mateus 5,3. Essa é a primeira das 8 bem-aventuranças que nosso Senhor ensinou aos seus discípulos no tão conhecido Sermão da Montanha. Eita, agora Sermão da Montanha. Dado que a palavra bem-aventurado, no caso bem-aventurado também, né? Eu esqueci de homem e mulher. Bem-aventurado em grego significa ditoso, D-I-T-O-S-O, ou feliz. É importante estabelecer que as bem-aventuranças apresentam um contraste bastante claro entre a felicidade segundo Deus e a felicidade segundo o mundo. No caso aqui, ditoso pode ser ditosa, né? Homem e mulher, certo? Segundo o mundo, ele é bronca. Vamos embora. Bem, até aqui, né? Ficou bem entendido o que eu acabei de ler, né? Vamos considerar aqui, né? O que eu estou lendo, certo? Vamos colocar em prática o que li na mente de vocês, certo? Do mesmo modo, outro aspecto a considerar no estudo da bem-aventurança é que ela nos apresenta as diferenças entre um cristão, uma cristã, né? E um incrédulo. Ou seja, são uma descrição do caráter cristão que inevitavelmente contrasta com o caráter do mundo. Agora, para entender essa primeira bem-aventurança, devemos descartar algumas ideias equivocadas sobre o significado ser pobre de espírito, tá? Equivocado, por isso que tem uma polêmica. E, para isso, é necessário responder: quem não é um ou uma pobre de espírito? Interrogação, né? Uma pobre de espírito não é alguém com baixa autoestima ou uma pessoa calada e introvertida. Também não se refere às pessoas que sofrem, àqueles que são oprimidos, rejeitados e abusados. No caso, homem e mulher aqui. Mulheres oprimidas, rejeitadas e abusadas também. Porque todas essas situações também são experimentadas por incrédulos e incrédulas. E o Senhor nunca louvaria o mundo por suas misérias. O mundo é miserável mesmo. Em grego, a palavra pobre é petojos, P-T-O-J-O-S, e comunica a ideia de mendigo, mendiga, né? Pobre, coitado, coitada, e desamparado, desamparada. Essa palavra denota a pobreza absoluta e pública. Com isso em mente e a distinção que Nosso Senhor faz ao dizer, entre aspas, pobres de espírito, homens e mulheres. Fica claro que não estamos falando de pobreza material ou terrena, mas de uma pobreza espiritual. Espiritual de Deus. Então quem é um pobre ou uma pobre de espírito? Outra interrogação. Ele é uma pessoa que reconhece sua miséria espiritual na presença de Deus. Um espírito pobre é aquele que sabe que está espiritualmente arruinado quando estamos sem Deus. Ele ou ela está desprovida de todas as virtudes e reconhece a sua pobreza total diante do Senhor. O pastor John MacArthur, comentando sobre esse versículo, diz, entre aspas, deixa eu dizer como é que é, MacArthur. Ele diz, entre aspas, refere-se à profunda humildade de reconhecer a absoluta falência espiritual de si mesma, né? Quando estamos separados de Deus. Os pobres de espírito exibem uma genuína humildade e são despojados de todo orgulho, despojadas também. Daqui em diante entendemos que o pobre e a pobre de espírito não confia em si mesma, mas desesperadamente procura graça e misericórdia. Isso contrasta com o espírito do mundo que nos diz, confie em você. O pobre e a pobre de espírito também não se orgulha de seu progresso ou realizações e, reconhecendo sua baixeza, né, que são insignificantes para Deus, olha para os outros como superiores. Esses restos são abençoados e abençoadas. Estes são bem-aventurados, bem-aventuradas. Aí aqui, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Entre parênteses, Mateus 5,3, repetindo de novo.
As Escrituras nos mostram esse tipo de humildade em vários homens do povo de Deus, como Moisés, quem não se atreveu a continuar no caminho para a terra prometida se Deus não fosse com ele. Êxodo 33:15. Isaías também reconheceu com terror sua imundícia a contemplar a visão de Deus seu trono. Isaías 6. E até mesmo Pedro, quem, intimidado por sua pecaminosidade, se prostrou humildemente, aliás, humilhado, né, diante do Senhor. Lucas 5:8. Todos eles reconheceram sua miséria espiritual, todos eram homens humildes, independentes da graça divina. Eram pobres de espírito, mas a bem-aventurança termina com a promessa, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Isso significa que somente aqueles e aquelas que compreendem a sua condição pecaminosa e reconhecem a sua ruína espiritual são aqueles e aquelas que se achegam humilhados e humilhadas diante de Deus e são recebidos em seu reino. Tá vendo aí como é que é a questão do pobre de espírito, homem e mulher? Minha oração é que Deus abra os nossos olhos e nos dê entendimento da nossa ruína espiritual quando estamos sem Ele. Para nós, crentes, que esta convicção nos torne mais humildes, simples e independentes dEle. Se você não é um cristão ou cristã, ore para que, compreendendo a sua pobreza espiritual, você possa correr para Deus em arrependimento e fé e pedir-lhe, como um desesperada, que Ele lhe conceda o perdão de seus pecados e o dom da vida eterna. Aí tem aqui de novo. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus, em Mateus 5:3. Agora deixa eu falar no sentido errado. As pessoas estão na igreja, não aprendem nada, certo? Ele faz errado. Essa pobreza de espírito é demência espiritual. A pessoa se achar, entendeu? Que sabe tudo, mas sabe nada. Como é que eu digo que estou na igreja ali aprendendo o fruto do Espírito e não, só falo e não pratico o fruto do Espírito? Uma pessoa dessa é o quê? Dentro da igreja. Aí Deus dá uma chance à pessoa, daí a pessoa mudar. Todo dia tem uma nova chance. Está caminhando domingo, amanhã segunda-feira, é semana de luta. Mas tem pessoa que está na igreja para aprender, tem pessoa na igreja para querer bênção. Aí quando consegue a bênção, se afasta. A pessoa dessa nunca foi do nosso. Ou era pessoa eleita, ou se achava uma pessoa eleita, ou se achava essa coisa, ninguém sabe. Uma pessoa dessa, a pobreza de espírito dessa pessoa é a falta de Deus de Jesus. Essa é a pobreza de espírito. E falta também de querer vergonha na cara e mudar. Essa pobreza de espírito não é boa, não. A pobreza de espírito é ruim. A pobreza de espírito ruim é que está na igreja querer bênção e fazer as coisas erradas e depois ficar com a Deus porque você está sofrendo. Essa pobreza de espírito é miserável, é ruim para você, para qualquer pessoa que anda nesse tipo de pobreza de espírito. Sabe tudo sobre fruto do Espírito, mas não faz aquilo que sabe. Tem vergonha de falar para os outros, que é de Deus, que está na casa do Senhor. Está no meio de gente e se mistura. Essa pobreza de espírito leva você para o fundo do poço. Essa pobreza de espírito é de Deus não. É do mundo que Satanás leva você nessa situação. Então quando eu digo a pobreza de espírito ruim, é essa, que você na condição de pecador, pecadora, e não quer dar para você que está com problemas, não quer assumir seus erros. A pessoa fica com ranço miserável consigo, com os outros. Ranço é não baixar a cabeça para assumir o erro. Fica dizendo, não baixo não, não baixo a cabeça não vou assumir que estou errada não. Nasce tudinho. Isso é ranço, isso é miserabilidade. Então a pessoa dessa é miserável, consigo mesmo, com os outros. A gente passa sempre para os outros, aí vive de superficialidade, de aparência. Logo a adoração da igreja, fala da igreja, faz besteira. Estou na igreja ali só para passar, não, é só para tirar o pouco de peso da consciência. Mas fala da igreja, vai ver o que pronta, o que faz. Então essa pobreza de espírito vai botar você no fundo do poço. Essa pior pobreza de espírito é você tá envergonhando o Filho de Deus, tá vergonhando a igreja a qual você foi chamado para servir. Porque às vezes a igreja é séria, que está lá dentro que não é. Certo? Às vezes o pastor nem é sério, nem os que estão lá dentro só de aparência. Mas é mundo da igreja. Pobreza de espírito é você querer tudo para você e só pensar em você. Essa pobreza de espírito é ruim. Aqui que eu acabei de ler agora, antes de falar de pobreza de espírito ruim, são aquilo que Deus manda. Obedecer a Deus. Quem obedece a Deus é pobre de espírito, mas no caminho do Senhor. Quem desobedece a Deus é pobre de espírito, no caminho do mundo. Então o caminho do mundo é caminho de destruição e ruína. Então se pobreza de espírito do mundo, vai levar você para o fundo do poço, para a miséria. Vai levar você para se afastar do caminho do Senhor e arranjar problema. Porque tem gente que na igreja que cria problema.
E gosta de criar problema. Não, falar é complicado, não, gosta de complicar. Certo? Eu já vi gente que gosta de complicar. Já passei por situações assim. Então, pobreza de espírito no mundo é ruim para você. Pobreza de espírito com Deus e Jesus é bom para você. Certo? Acabei de ler aqui, pobreza de espírito. Certo? Pesquisa na internet. Tem mais dúvida? Certo? Então é isso. Nós somos miseráveis, mas Deus assim mesmo assim cuida de nós. Nós não merecemos que Ele nos ame, porque nós somos errados e falhos. Nós não merecemos que Ele nos abençoe, porque nós não merecemos nada de bom de Deus. Porque ainda estamos na carne e estamos no pecado. Então me diga você quer mudar sua pobreza de espírito ou quer ficar na mesma? No caso do pecado. Vai ficar no pecado? Sua pobreza de espírito é imundície. É imundície na sua vida. Vai lhe trazer problema, hoje, amanhã, depois. Ou você quer estar na pobreza de espírito, fazer aquilo que Deus manda, conforme Deus manda, Ele abençoando você. Essa é a melhor pobreza de espírito. Então pense. Tem a pobreza de espírito de Deus e Jesus, e tem a pobreza de espírito do mundo, Satanás, seus seguidores e o povo do mundo. A idolatria ao dinheiro, tudo que é imundice, gula, 7 pecados capitais. Isso é imundice, é pobreza de espírito do mal. 7 pecados capitais, eu vou ler amanhã sobre isso. Então é isso, meus amigos, que eu tenho mais que acrescentar sobre a pobreza de espírito. Se minha pobreza de espírito é fazer o que Deus manda, essa vai me levar para a salvação, para a glória, para não ficar sofrendo nesse mundo. Mas se a pobreza de espírito é com coisa do mundo, amores por dinheiro, por luxo, por coisa do mundo, por gente do mundo, por gente de outra igreja do Senhor, então as pobreza de espírito da imundície, de Satanás. Então você está no inferno, propriamente dito. Tem gente que está na penumbra, está indo para as trevas. E tem gente que está na penumbra, quer ir para a luz. Então ora a Deus que quem está nas trevas, Deus tira das trevas. E quem está na penumbra, Deus tira da penumbra. Porque a pior coisa é ver uma alma se perder, Satanás levar. Uma alma dessa é a pobreza de espírito do demônio. A pobreza de espírito de Deus é aquela que Deus, aquela pessoa, aquele ser humano que Deus protege. Essa pobreza de espírito é a melhor que existe. Estou pobre de espírito na presença de Deus. Mas não estou pobre de espírito na presença do imundo e das coisas do mundo. Aí essa pobreza de espírito só me leva para o fundo do poço, porque é pior. Aprenderam o que é a pobreza de espírito de Deus e do mundo, de Satanás? Pese na balança. Então, pobreza de espírito de Deus. Então, estou no caminho certo. Vou continuar nesse caminho. Mas eu estou no pobreza de espírito do mundo. É recair e estou com vergonha da igreja, assumir meus erros. Minha culpa, pecado, minhas falhas, minhas missões. Então, eu sou do caminho do imundo. Ora a Deus para que você saia da pobreza de espírito do imundo para vir para a pobreza do espírito de Deus. Porque nenhuma alma merece ir para o inferno. Eu digo aqui sempre quando eu posso. Bem, pobreza de espírito é melhor estar com Deus do que pobreza de espírito, melhor estar no mundo e com Satanás. Então você decide. Ainda dá tempo. Jesus está voltando. Antes estar com Jesus e com Deus, na pobreza de espírito, do que estar no mundo, com a gente do mundo Satanás, seus seguidores, na pobreza do espírito do imundo, do inferno. Melhor ter boa noite. Então foi pela taxa de tempo prefixo 981382444. E aí dentro eu vou estar canal bíblica. Daqui para abril. Vou ver se agora em março, meu amigo seu Bob Melhor da Lé. Eu quero começar uma nova série de vídeos, canal Fé com Félix, mas com um cancelamento diferente, né? Vamos ver.